Graça e a paz do Senhor Jesus. Primeiro episódio da série sobre o fruto do Espírito, onde nós estaremos com 9 episódios falando sobre cada fruto do Espírito, né? Nós denominamos muitas vezes de gomo, né? Porque o fruto do Espírito, ele é o fruto que tem vários gomos e cada gomo fazem parte deste fruto. E ele tem 9 gomos, né? A gente compara muito quando fala sobre fruto com a mexerica, né? A tangerina. Que quando você pega ele é um fruto, um só. Mas quando você tira a casca e você abre, existem vários gominhos dentro. Então, dessa mesma forma é o fruto do Espírito. Então nós vemos que ele tem 9 gomos. E nesse primeiro episódio nós vamos falar do primeiro. E o mais importante de todos, que é o amor. O amor é o primeiro gomo do fruto do Espírito. O amor é o início de tudo. O amor foi por causa dele que nós fomos comprados pelo preço de sangue. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou seu Filho unigênito para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então nós vemos que Deus já demonstra desde o início o seu amor para com todos nós. Quando Ele diz, olha, eu amei o mundo de tal forma que eu dei meu único filho para morrer por vocês. Porque nós estávamos separados pelo pecado. Nós estávamos divididos. O pecado fez divisão entre nós e Deus. O pecado nos afastou da presença de Deus. O pecado nos levou para longe. O pecado nos fez ficar distantes. Mas o amor, ele nos reconcilia com Deus. Porque Jesus vem, morre por mim e por você. Ele demonstra o seu verdadeiro amor. E isso é algo muito importante. E para nós entendermos um pouco, o fruto do Espírito ele se encontra em Gálatas no capítulo 5, onde no versículo 22 diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em Espírito, andemos também no Espírito. Mas por que isso? Porque em Gálatas capítulo 5 vai nos falar sobre o fruto do Espírito, mas também fala sobre as obras da carne. E por que isso? Porque no versículo 16 de Gálatas diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumpreis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se uns contra o outro, para que não façais o que quereis, mas os que sois guiados pelo espírito não estão debaixo da lei. Então, é importante nós vermos isso, porque a carne e o espírito, elas lutam uma contra a outra. Então, o espírito, ele quer nos aproximar da presença de Deus. O espírito, ele quer nos levar para perto de Deus, para sentir a presença dele. Mas a carne, ela quer nos afastar de Deus como? Com o pecado. Ela quer nos afastar com o pecado. Mas o espírito, ele quer nos aproximar com o amor, com a alegria, com a paz, com a paciência. Então em Gálatas diz, olha, as obras da carne são algumas que mais para frente nós iremos falar, mas o foco não é esse. Então as obras da carne são aqueles pecados, aquilo que a carne quer te afastar de mim. Mas quando você vive no Espírito, você tem o fruto. E o fruto é amor, alegria, em todos aqueles que nós falamos.
Então, quando eu estou no Espírito, o fruto, ele brota dentro de mim. Mas algo importante é que eu não tenho como eu ter só o amor. Não dá para eu ter só a alegria. Se eu vivo no Espírito, eu tenho os 9 gomos em mim. Então eu não posso ser amoroso, mas ser triste. Eu não posso ser alegre, mas ser nervoso. Eu não posso ser bondoso, mas ser impaciente. Então quando eu ando no Espírito, o fruto brota dentro de mim. Eu preciso exercer todos. Eu preciso viver todos. E isso faz com que nós venhamos ter uma vida cristã abençoada, porque quando eu pratico os 9 dons na minha vida, eu posso passar por o que vier. Eu vou ter uma vida boa na presença de Deus. E o primeiro de todos é o amor, como nós já falamos. Então Deus amou o mundo de uma forma tão maravilhosa que manda seu Filho. Se você for olhar lá em Mateus, fala sobre o primeiro de todos os mandamentos, que é amar o seu Deus sobre todas as coisas, e semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lá em Coríntios fala sobre o amor, que não é um amor vaidoso, nem um amor ciumento, que não cobiça, mas sim é um amor verdadeiro. Então nós vemos que o amor é o início de tudo. Então Jesus, Deus, nos amou primeiro. Ele nos amou como filhos. Ele nos amou mesmo estando sujos, mesmo estando ali quebrados, mesmo às vezes estando em pecado, Ele nos amou. Nós vimos que quando Jesus vem e Ele começa seu ministério, aquele povo começa a se irritar com aquilo que Jesus tem feito. Aí eles pegam e trazem uma mulher adúltera e dizem: ei, essa mulher foi pega adulterando, a lei de Moisés manda apedrejar, o que você faz? Aí ele olha, a palavra diz que ele risca algumas coisas no chão. E ele diz assim: ei, aquele que não tiver pecado pode atirar a primeira pedra. E a verdade é que o texto diz que ele olha para aquela moça e diz: ei, aonde estão os teus acusadores, mulher? Todos deixaram as pedras e foram embora. Por quê? Porque todos tinham pecado. E qual era o único que poderia apedrejá-la? Somente Jesus. Ele era o único que não tinha pecado. Mas ele exerceu o amor, porque ele diz: ei, os teus pecados estão perdoados, vai, não peques mais. Então ele a amou. É um amor que constrange. É um amor que nos aproxima. Então quando eu estou no Espírito, eu amo como Deus. Porque Deus é amor e quem está com Deus tem amor. Então não tem como eu estar em Deus, eu viver Deus e não ser amoroso. Não tem como eu ter o Espírito Santo dentro de mim e ter o fruto do Espírito em mim e eu não amar. Então eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. Eu tenho que amar aqueles que estão caídos. Eu tenho que amar aqueles que estão em pecado. Eu tenho que amar aqueles que estão sofrendo. Eu tenho que amar aquele que me calunia. Eu tenho que amar aquele que muitas vezes me magoou, que me machucou. Eu tenho que amá-lo. Eu tenho que amar todos, assim como Cristo me ama. Então diz o mandamento: olha, ame a mim, que sou o teu Deus, sobre todas as coisas. E semelhante a isso, ame o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus já nos ordenava, era um mandamento, dizendo: olha, você tem que amar o seu próximo. E hoje, nos dias de hoje, nós vimos que tem faltado o amor. As pessoas não têm mais se amado. As pessoas têm se irritado por tão pouco. E Jesus está dizendo: aí eu mandei você amar. Então quando Jesus nos dá o fruto, Ele nos ensina a amar, a gente ama com sinceridade, a gente ama com o amor de Cristo. Eu não amo por interesse, eu não amo porque vou ganhar algo, eu não amo porque tem algum benefício.
Eu não amo selecionando quem eu vou amar, eu amo a todos, porque Cristo assim me amou. Porque Cristo é amor, Ele me ensina a amar. Quando estava no momento da crucificação, 2 ladrões, um do lado do outro, um começou a caluniar, e dizer, ei, por que tu não desce daí? E o outro dizia, ei, te cala, nós dois merecíamos estar aqui, mas ele não tem nada, não tem pecado. E aí ele fala, olha, lembra de mim quando eu estiver lá no paraíso. E aí Jesus diz, ei, em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo. Olha quão amoroso é o Senhor. Então, essa palavra vem para nos dizer que nós precisamos voltar a exercitar o amor. O fruto, ele precisa brotar, mas é preciso que nós venhamos regar este fruto, exercer o fruto para que ele cresça. Uma árvore ela não dá fruto se ela não for cuidada. Nós somos a árvore. Então, se eu não germinar a árvore, se eu não regar a árvore, com o quê? Com a palavra, com a busca, com a oração, vigiando e orando, andando no Espírito. Porque se eu ando segundo a vontade de Deus, se eu ando no Espírito, então o fruto começa a brotar dentro de mim. Então que você entenda hoje que o Senhor está te dizendo, volte a amar. Às vezes alguém te machucou tão profundamente que você endureceu o seu coração e você não consegue amar. Você não consegue demonstrar carinho, afeto, você se fechou. E isso atrapalha você. E essa palavra para estar te dizendo, filho, Deus te amou da forma que você estava. Deus te amou com as suas imperfeições e foi te mudando aos poucos. Então Ele está te dizendo hoje, volte a amar. Ame o teu próximo como a ti mesmo. Se você está em mim, você tem que amar. E esse é o primeiro fruto porque ele é o mais importante. Então que nós venhamos amar ao nosso próximo, amar as pessoas, amar a obra de Deus, o mais importante. Não fazer a obra por atenção, estou fazendo para ganhar aplauso, ou estou fazendo porque eu vou ter algum benefício. Faça por amor, o amor de sacrifício. Muitas vezes o amor de Cristo não é o amor o amor carnal de um homem com uma mulher, um amor de pai e mãe, um amor fraternal, mas é um amor sacrificial. É um amor que requer sacrifício, que é o amar a quem me magoa, é o amar quem eu não conheço, é amar a fazer aquilo que eu tenho que sacrificar a minha vida para fazer. Esse é o verdadeiro amor. Então que você fique com essa palavra. Que nesse primeiro episódio, quando nós falamos do amor, você venha entender a importância. Que você venha germinar isso na tua vida. Entenda, Jesus, Ele te amou e Ele está te dando uma ordenança. Ame a mim e ao teu próximo como a ti mesmo. Porque se você está em mim, se você anda no Espírito, você tem o fruto dentro de você.